A modelagem científica é uma das atividades mais realizadas por profissionais de ciência, tem tudo a ver com psicometria e é extremamente importante. Nesse vídeo eu vou discorrer um pouco sobre ela, e depois alguns casos particulares em psicologia barra psicometria. Primeiro, uma definição ampla, não é? O que é a modelagem científica? É um processo que visa a criação de sistemas de representações de fenômenos da natureza para gerar modelos científicos. Definição ampla, complexa, e eu vou passo a passo. Primeiro, um processo significa uma atividade sempre feita, algo que para, algo permanente. Sistemas de representações. Você certamente já viu que existem sistemas geográficos, matemáticos, estatísticos, computacionais, puramente teóricos. Representação significa que nós não trabalhamos diretamente com a realidade, nós criamos modelos da realidade, é como se tivesse uma pessoa e a estátua dessa pessoa. Finalmente, fenômenos da realidade, no nosso caso da natureza, no nosso caso, psicologia, o nosso interesse está em funções psicológicas, por exemplo, memória, atenção, inteligência, personalidade. No fim de tudo é para criar modelos, né, que é o nosso objeto de trabalho. De certa forma, o modelo é uma simplificação da realidade. Eu tenho certeza que todo mundo já viu isso, mesmo que de uma maneira mais informal. Por exemplo, pega um mapa. Esse mapa é um modelo geográfico sobre o mundo. Não necessariamente exatamente como o mundo, mas você utiliza ele para tomar decisões. Ou, por exemplo, você já viu um sistema de equações estatística. Ou, por exemplo, você já viu um sistema de representações matemáticas sobre um determinado fenômeno da realidade. Bom, agora a conexão direta que tem com psicologia, especialmente com psicometria. Bom, psicólogos no geral, mas psicometristas e neurocientistas, talvez em específico, tentam verificar e estudar fenômenos psicológicos, como eu falei, com atenção e memória. Existem várias formas de fazer isso, uma delas é criando instrumentos, testes, escalas, questionários que possam, de alguma forma, acessar esses fenômenos. Isso quase sempre é feito a partir da relação entre criar esses instrumentos e um conjunto de pessoas respondê-los, depois a gente ter a resposta das pessoas. E agora sim entram modelos estatísticos, quase sempre 4 modelos, que a gente utiliza para estudar essa relação entre as respostas dadas a esses testes, a esses instrumentos que a gente observa diretamente, e esses fenômenos psicológicos que a gente não vê diretamente. Então, na área, a gente tem o hábito de chamar de construto ou em estatística variáveis aleatórias latentes. São 4, como falei. O primeiro, talvez um dos mais tradicionais, por vários motivos, a gente chama de análise de componentes principais, no inglês, Principal Component Analysis. Ele talvez ainda seja o mais utilizado na área, especialmente porque na maior parte dos programas pagos, quando você pede para analisar fenômenos psicológicos, é isso que é feito. A ideia por detrás de análise de componentes principais é tentar formar componentes a partir das respostas dadas em testes, em questionários. Isso, de certa forma, é muito intuitivo, mas é um pouco contraditório quando a gente pensa em relação à psicologia, uma vez que a gente pega essas respostas e tenta formar componentes a partir delas. Matematicamente, tem aqui alguns artigos que mostram que os resultados são muito próximos de outros métodos. No entanto, mais tradicionalmente, você vai encontrar em várias publicações que a análise de componentes principais, apesar de muitas críticas, é extremamente feita quando a gente quer verificar fenômenos psicológicos. A gente chama também de modelo formativo, uma vez que a gente pega essas respostas e forma componentes. O segundo, aí sim, é o mais tradicional da área, foi inventado em 1904 por Charles Spitzer. A gente chama de análise fatorial, que se quer em análise fatorial exploratória e confirmatória, e definitivamente faz muito sentido teórico. Agora, a partir das respostas dadas aos componentes, eu quero descobrir quais são os traços latentes, as variáveis aleatórias latentes subjacentes àquelas respostas. Essa é a principal ideia, porque pare e pensa. Se eu sou uma pessoa mais extrovertida, eu tendo a responder a um item como eu sou a alma da festa, faço amigos com frequência e facilidade, com notas máximas. Se eu sou uma pessoa mais conscienciosa, eu tendo a responder a itens como eu não perco prazo se eu trabalho até tarde, com notas mais altas do que se eu não for. A ideia por detrás da análise fatorial visa verificar as respostas dadas e descobrir aqueles fatores que, de fato, são essenciais e são meio que causais às respostas dadas. A análise fatorial se quer em análise fatorial exploratória e confirmatória. Quando a análise fatorial ela é exploratória, a gente não tem mais ou menos uma ideia de quais são e quantos são aqueles fatores, aqueles traços latentes subjacentes às respostas, e a nossa principal busca é descobrir quantos e quais são aqueles fatores. Lembra? Primeiro vem os fatores e a cega sai do fator até os itens. De análise fatorial, quando confirmatória, ela visa testar uma hipótese teórica.
ela visa, a partir de um modelo previamente definido, verificar se os dados apoiam aquela solução fatorial. Uma coisa muito importante, nós vamos ter vídeos especificamente na análise fatorial, tanto exploratória quanto confirmatória. E certamente é uma das análises mais tradicionalmente feitas em psicologia, porque faz sentido, não é? O terceiro conjunto de análise é chamado de teoria de resposta ao item. Aí sim é um modelo matemático extremamente mais formal, que visa quebrar todas as respostas em dois grandes pontos. Primeiro, a habilidade daquele sujeito, a gente chama isso de traço latente, às vezes a gente apresenta como psi ou teta, e algumas características que a gente chama de parâmetros dos instrumentos. Quase sempre, qual a dificuldade que aquele item tem, uma coisa muito importante, qual a discriminação que aquele item tem, e quais são as probabilidades de acerto ao acaso. A TRI, apesar de ser também tradicionalmente feita em psicologia, ela requer um poder computacional um pouco maior, então você não vai reparar que isso é feito com tanta frequência, apesar de extremamente importante. A quarta técnica não é tão recente, mas foi mais recentemente trazida à psicologia, especialmente a partir de estudos em psicopatologia. Nosso grupo tem alguns estudos sobre ela que a gente chama de análise de redes, ou network analysis em inglês, né? A partir da análise de redes, vai ter uma corrente que vai acreditar que você não precisa mais falar sobre fenômenos latentes, uma vez que esses itens meio que se reforçam entre si. A análise de redes, ela é tradicionalmente feita em psicologia, só que mais recentemente ganhou uma expressão mais elevada, especialmente em estudos de psicopatologia. Agora, isso tudo para encerrar um aspecto importante, não é? Nós, em neurociências, mas especialmente em psicologia, nós estamos ainda engatinhando em relação a essa ideia de modelagem científica, ou seja, criar modelos, sejam teóricos, estatísticos, matemáticos, mais ou menos formais, que visam estudar aquele fenômeno psicológico. É muito difícil que a gente diga que um está certo e outro está errado. No entanto, a área é extremamente caminha numa direção e tentar encontrar os melhores modelos estatísticos que possam representar bem esses fenômenos psicológicos. Espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos na nossa aula um pouco mais aplicada. Super abraço para todos.